Tô com uma alergia total, essa é total, a isso que está acontecendo no Brasil hoje. Censura de todo tipo. Uma censura que não é só política, ela também é econômica. Ela foi narrada claramente pelo Alexandre Pitoli nessa importantíssima, eu diria histórica, audiência na comissão do Senado Federal. Que luta, né? Que luta. A única coisa boa que eu vejo desses tempos que estamos vivenciando é encontrar pessoas boas o bastante para fazer esse bom desabafo que fez o Pitoli. Eu realmente, ele falou por todos nós, né? Desde aquele que é derrubado e é anônimo, até grandes perfis que tem uma empresa com funcionários, porque, gente, isso mudou, né? Todo mundo sabe que isso mudou. Então, a internet hoje é um meio de sustento para muita gente. E ele tem toda a razão, né? A Jovem Pan, nós passamos por isso, até eu estava olhando aqui, está quase um 3 em 1 aqui hoje, né, da Jovem Pan. Nós passamos por isso. E a gente sabe que não era, talvez, né, não fosse a verdade e a vontade total ali da Jovem Pan e a intimidação que foi feita. Então, muito complicado. Eu fico feliz de ver o Pitoli falar por todos nós. Eu sei que ele é um grande sucesso, eu acompanho ele quando eu posso de manhã, antes de fazer o Braddock Morning. Então, realmente é isso, né? A gente vai encontrando gente que merece nosso apreço. E olha, eu pouco conheço o Pitoli, mas ele tem o meu respeito, o meu carinho. Fala, Conta. Vamos lá. Quando aconteceu isso com a Jovem Pan Bauru, que virou a Auriverde do Pitoli, eu imediatamente pedi ao Cleiton Albin o contato dele, mandei um contato me disponibilizando a ser comentarista da rádio. Até hoje ele é muito agradecido a esse meu gesto, mas eu achei que era a única coisa que eu podia fazer como uma espécie de statement, né, de depoimento de que é inaceitável esse tipo de perseguição. E, infelizmente, a Jovem Pan cedeu. Eu não quero aqui julgar de uma maneira também muito dura, né, porque eu sei coisas que o Tutinha enfrentou. Como, por exemplo, ser convocado na chincha, na salinha, ele e o Alexandre de Moraes. E as ameaças escancaradas sobre a mesa. Então, é uma coisa muito triste. Agora, vamos falar o que aconteceu, para a gente ver como o Brasil está virando uma Venezuela. Em algumas coisas, a Venezuela está imitando já o Brasil. A Jovem Pan não era uma rádio conservadora, uma rádio de direita. Era uma rádio com pluralidade. Eu me desgastava, o Tutinha achava que era legal ter treta e tudo, eu me desgastava diariamente, e não sinto nenhuma saudade disso, com um bando de esquerdinha petista, militante de esquerda lá. Amanda Klein, Vera Magalhães, Josias, Piperno, até o Dirceuzinho colocaram para discutir comigo. Eu me levantei ao vivo e saí. Falei, eu tenho um certo nível, eu não vou ficar batendo boca com quem faz campanha pro Zé Dirceu. Pelo amor de Deus, me meteram um cara que estava com o broche do Dirceu fazendo campanha pro PT para ficar me xingando e me tirar do sério. Eu saí do ar. E aí depois a mídia veio falando, Rodrigo pede cabeça de... Não, eu virei para a direção e falei assim, com ele eu não faço mais programa. Pode mantê-lo. Se quiser, até não precisa nem me demitir. Cria um programa meu. Eu falo as coisas, mantenho os dois. Não pedi cabeça de ninguém, não sou Vera Magalhães. Agora, é um negócio absurdo. Tinha pluralidade, mas eles davam espaço para alguns conservadores. E isso é importante para a nossa reflexão, turma. Isso foi intolerável para o sistema. Tem que ter só Globo News. Me diz um conservador na Globo News. Um. Não tem. Então tem que ser só Globo News. Não pode... E a Jovem Pan estava mostrando os resultados disso. Estava ultrapassando a concorrência. Estava deixando rastro, poeira para trás, para eles comerem. Então, nós fomos demitidos por nossos méritos. É um caso raríssimo na história. O sujeito está dando mega audiência e é demitido. Né? Estranho isso. Então, é óbvio que nós fomos demitidos pelos méritos. Porque o sistema virou e falou, isso não pode continuar assim. Nós temos que ter o controle. Nós temos que ter apenas gente domesticada. Aliás, um parêntese, não quero me adiantar a nenhuma outra pauta, mas é porque é divertido resgatar essas coisas. Eu sou um cara que gosta de história, né? Abre aspas. Parabenizo o jornal Folha de São Paulo, nunca vi isso sobre a Jovem Pan nessa época, mas parabenizo o jornal Folha de São Paulo pelos seus 100 anos, em defesa da democracia e do Estado de Direito.
sempre de maneira imparcial, transparente e respeitosa. Um século de efetiva consagração da liberdade de expressão e defesa dos direitos fundamentais, fecha aspas, Alexandre de Moraes, 19 de fevereiro de 2021. Mas voltando, né? Eles não podiam tolerar isso. E aí fizeram toda a pressão do mundo e pediram a cabeça. A equipe da Jovem Pan, a direção, o Tutinha, eles entregaram. Passou uma barca, me demitiram junto com Paulo Figueiredo, Zoe Martins, um monte de gente junto. Fabi, se eu não me engano, foi um pouco antes, não lembro, mas foi uma barca. Num período de poucos meses, demitiram todo mundo, basicamente, que falava em nome da visão independente mais conservadora. Pois bem, eu lembro sempre da frase do Churchill. Entre a desonra e a guerra, escolheu a desonra e terás a guerra. A Jovem Pan foi exatamente isso. Ela escolheu a desonra. E ela se livrou da guerra? Não. Teve que contratar uma diretora institucional, que é um nome bonito para tentar fazer lobby com o sistema, para apagar incêndio. E não está dando muito certo, mas a audiência meio que sumiu, por motivos óbvios, né? Então, isso tudo é muito triste. Eu não falo isso com raiva do Tutinha, eu falo até com pena. Porque, bom, eu perdi um bom emprego, inclusive, mas a gente corre atrás. E os espaços são ocupados por quem tem coragem, por quem é independente. Mas eu sei que a pressão foi muito alta. E isso mostra o sistema em que nós estamos vivendo. Isso é coisa de ditadura, isso é coisa de Venezuela. Alexandre de Moraes agiu com truculência de Maduro, uma vez mais. Com a truculência de um Nicolás Maduro, pedindo cabeças e exigindo certa postura mais subserviente, de capacho, ou vai se dar mal. O Ministério Público foi acionado. O negócio foi muito pesado ali. Então, Brown, isso mostra como o Brasil realmente está flertando com um regime totalitário que expulsa os veículos de comunicação. A Venezuela fez isso, né? Não sobrou um. Então, é lamentável, mas é isso que está acontecendo. Oi, Serrão. O caso Jovem Pan, a gente tem que lembrar, muita gente não sabe disso. Então, a gente vai contar o que muita gente não sabe. A Jovem Pan, Constantino lembrou agora, foi alvo de processos do Ministério Público Federal, da área de Cidadania e Defesa do Cidadão, e também, essa quase ninguém sabe, do Ministério Público do Trabalho. Também foi aberta uma investigação, ou seja, perseguição política, jurídica e econômica contra uma emissora de mais de 80 anos de atuação diária. Por isso que o Constantino explicou, porque ela foi querer ser plural, porque ela teve audiência. E a audiência foi favorável a essa pluralidade, a essa diferença de opiniões que gerava embate, mas que, como no embate o lado conservador mostrava o conceito certo e ganhava a briga, isso deixou o sistema extremamente incomodado. Então, ali houve uma censura pesada. Na eleição, todos se lembram, na eleição havia lá o que podia ser dito e o que não podia ser dito. Chegavam os envelopes marrons da Justiça Eleitoral com representação contra os comentaristas. Punições previstas para os comentaristas pelo que eles disseram, de opinião. E, cuidado, a campanha eleitoral começou hoje, pode ser que isso se repita na atual campanha eleitoral. Não estamos livres disso. Pode se repetir tudo novamente. A história, ela não se repete como farsa no Brasil, não. Ela se repete como dura realidade no Brasil. Por isso que a gente tem que aqui defender a liberdade, tem que defender, como o Luiz Felipe sempre fala, mudanças estruturais para que a gente possa garantir o direito a ter eleição livre no Brasil, que nós não estamos tendo. E esse é o ponto assustador. Quando você não consegue ter liberdade na eleição, você jamais terá democracia.